pessoal, tudo certo? Meu nome é Paulo e eu vou falar sobre a história da escravidão. A escravidão está enraizada... Eita desgraça! é a pior palavra que existe, velho, ok? Procura o significado de enraizada. Enraizada? É. Enraizada quer dizer fixada. Tipo... focada. A escravidão está enraizada na nossa história desde que os índios foram escravizados aos imigrantes negros. A adoção do trabalho escravo se deu à necessidade de maximizar os lucros através da superexploração do trabalho do trabalhador. Não esquecendo de citar uma parte da sociedade que era considerada livre. Eram os trabalhadores livres. No início eram portugueses condenados ao exílio na América como punição. Dom João III criou o governo geral do Brasil. Com ele, ficou estabelecido o órgão centralizador de ação colonizadora, garantindo-lhe uma unidade administrativa com o governo geral. O Estado português assumia diretamente a colonização, sem extinguir o sistema de capitanias, ou seja, Portugal ainda continuava se valendo dos esforços da iniciativa privada. Agora eu vou falar sobre as formas de trabalho que eram dadas nos engenhos. Existiam basicamente duas formas de trabalho desempenhadas nos engenhos: o trabalho escravo e o trabalho assalariado. Assalariado, inicialmente, consideravam-se engenho apenas as edificações e instalações onde açúcar era feito, como as moedas, as casas de purgar, a cozinha, etc. Com o desenvolvimento das atividades açucareiras, a concepção de engenho ampliou-se, incluindo o conjunto de propriedade açucareira, lavouras, terras cultivadas e a casa grande. Nas cidades, as formas de trabalho escravo variam bastante. Existiam os escravos prestadores de serviço, isto é, os escravos de ganho, carteiros, barbeiros e sapateiros, entre outros. As mulheres também exerciam seu trabalho escravo. Geralmente elas trabalhavam como amas de leite, doceiros e vendedores ambulantes. Agora eu vou falar sobre a história da escravidão. No Brasil, a escravidão teve início com a produção de açúcar na primeira metade do século XVI. Os portugueses traziam os negros africanos de suas colônias na África para utilizar como mão de obra escrava nos engenhos de açúcar. Os comerciantes de escravos portugueses vendiam os africanos como se fossem mercadorias aqui no Brasil. Os mais saudáveis chegavam a valer o dobro daqueles que eram velhos ou fracos. O transporte era feito da África para o Brasil nos porões de navios negreiros, amontoados em condições desumanas. Muitos morriam antes de chegar ao Brasil, sendo que os corpos eram jogados no mar. Agora eu vou contextualizar um pouco a mão de obra escrava. Era presente em diversas civilizações ao longo da história. A escravidão é uma das modalidades mais antigas da exploração do homem pelo homem. No Egito dos faraós, na Grécia clássica, no Império Romano, boa parte das atividades produtivas era desenvolvida através do uso de escravos, normalmente obtidos a partir da detenção de inimigos de guerra. Com o passar dos anos, o trabalho escravo pode ser observado em tantas outras sociedades, adquirindo características específicas de seu tempo. Tendo chegado à Idade Moderna, a escravidão se caracterizou como a base da economia de muitas regiões. No continente africano, principalmente o principal Tendo chegado à Idade Moderna, a escravidão se caracterizou com base na economia de muitas regiões. No continente africano, principal fornecedor de escravos do período, aprisionar inimigos derrotados explorados no cativeiro eram práticas amplamente utilizadas pelas tribos vitoriosas que guerrilhavam no local. A partir de então, muitos desses cativos eram vendidos a comerciantes estrangeiros, sobretudo europeus, gerando um lucrativo tráfico de escravos entre a África e o resto do mundo. Agora eu tenho que terminar. Fala um jeito de terminar aí. Vai ter mais? Vai ter que continuar alguma coisa? Não. Não começou ao fim? Valeu. Eu espero que tenha gostado, né? Espero que tenha gostado. Não, É só isso, valeu. Só isso, valeu. Isso mesmo. Ótimo. Tá ótimo. Foi isso mesmo, valeu. Você legal também não tá legal, não. Se legal é pra calça. É só isso, valeu. É só isso, valeu, ó. Vamos já pegando uma carteirinha assim. É só isso, valeu.